Olá, muito bom dia. Vamos começar mais um programa respondendo às suas dúvidas, ao vivo com você. A gente passa depois um minutinho, tá? Um minutinho. Passou um, né? Passou, tá? Não tem problema. Tá saindo aqui? Abre pra sair, não. É que na hora que corta, né? Tá. Já está no ar. Olá, muito bom dia, muito bom dia. Estamos chegando com mais um programa especial respondendo suas dúvidas. Você que nunca nos ouviu, você que nunca nos assistiu, porque estamos ao vivo também, né? Você pode nos acompanhar pelo Facebook. Entre aí na sua página no Facebook, /Amor e Graça. Tudo junto, Amor e Graça, sem cedilha, o amor com A de letra maiúscula, o G também com letra maiúscula, Amor e Graça, o Graça sem cedilha, e você também vai me assistir ao vivo aqui pelo Facebook. Você pode ver a beleza do Bispo Emerson Viana, a beleza do nosso operador Paulo, que também está aqui, né? Não somos tão lindos assim, não somos tão bonitos assim, mas estamos aqui com muita alegria no nosso coração, começando mais um programa respondendo às suas dúvidas. Este programa, ele vai ser assim, ele vai trazer em algumas semanas um tema, quando o tema for muito grande, muito extenso, que tiver muitas coisas para nós dialogarmos, colocaremos um tema durante uma semana. É o que está acontecendo nesta semana, onde estamos falando sobre a lei e a graça. E em programas futuros, né, nós colocaremos também temas diários, né? Porque esses temas diários são aqueles temas mais curtos que a gente consegue aqui responder as suas dúvidas em um programa apenas. Então, teremos diversificações aqui na nossa programação. Hoje você pode fazer qualquer pergunta sobre a lei e a graça. Pergunte qualquer coisa sobre lei e graça. Não pergunte sobre outras coisas, que aí não há como eu responder, porque nós não vamos fazer uma salada de frutas. Perguntas sobre lei e a graça. Você pode escrever para mim no WhatsApp. Anote o número do WhatsApp: 96504 9910. 96504 9910. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão me assistindo. A Nina Saraiva, um abraço para você. Adriano Marcos Santos, Tati Nascimento, Célia Pereira, Lúcia Menezes. Uma boa tarde para todos que estão me assistindo. A Shirley, que acabou de mandar sua mensagem agora. Um abraço para você, Shirley. Todas as pessoas que estão me assistindo agora pelo Facebook, você que está assistindo essa programação ao vivo pelo Facebook. Mande as suas perguntas, 96504 9910. Qual é a sua dúvida sobre a lei e a graça? Eu já estou com o meu celular aberto. Como havia prometido para alguns irmãos, eu ia responder algumas questões que não foram respondidas no programa de ontem. E aí nós vamos responder aqui no programa de hoje. Deixa eu ver o nome dessa irmã aqui. Qual é o nome dela? Meu nome é Nathalie. Nathalie, aquele abraço para você. Obrigado por participar do programa respondendo suas dúvidas. Ela pergunta aqui sobre votos. Bispo, o voto, ele é da lei ou ele é da graça? Ela queria saber mais sobre votos. Inclusive ela cita aqui Eclesiastes 5:4, que quando fizeres um voto, não tardes em cumprir. Ora, veja bem, eu costumo dizer hoje no Pacto da Graça, lá na igreja, que nós podemos fazer pactos com Deus. Pactos. O que é pacto? Eu vou fazer, por exemplo, um compromisso com Deus
de servi-lo, eu vou fazer um compromisso com o Senhor de me doar mais para Ele, de ser mais fiel à sua palavra, de honrar mais o Senhor, né, na minha fidelidade, no meu congregar. Essas coisas são aceitas até hoje, pactos, alianças com Deus, né? Então é muito importante, viu, Nathalie, a gente não confundir voto com aliança. Eu posso hoje fazer uma aliança com Deus? Sim, você pode hoje fazer uma aliança com Deus. Paulo cita ali sobre as alianças em Gálatas 3:15, 3:17, que nós podemos hoje fazer alianças com Deus. O voto é desnecessário. Por que eu vou fazer um voto hoje se Deus ele derramou sobre mim todas as suas benécias? Se Ele derramou sobre mim a cura, se Ele fez sobre a minha vida várias coisas. Então hoje no Pacto da Graça eu não faço votos com Deus. Por exemplo, eu vou fazer um voto: Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo. Isso seria um voto, né? Se o Senhor me der uma cura, eu vou ficar 1 ano sem cortar o cabelo. Mas espera aí, Mateus 8:17 diz que Cristo levou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas enfermidades. Então, se Ele levou minhas dores, se Ele carregou minhas enfermidades, se Ele levou sobre si os meus tormentos, por que eu vou fazer um voto com Deus hoje? Seria um voto desnecessário, tá, Nathalie? Então você pode fazer alianças, compromissos com Deus. Senhor, eu senti no meu coração de te servir mais. Poxa, eu senti no meu coração de ofertar mais na tua casa. Senhor, o Senhor abrindo uma porta de um emprego para mim, eu vou honrar ao Senhor com as minhas ofertas, eu vou ser mais fiel com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Alianças são bem-vindas. Votos, nós não praticamos votos na graça de Deus. Tem um irmão que ele fez uma pergunta, eu perdi a pergunta, mas ainda bem que eu anotei aqui. Essa pergunta foi a mais interessante de ontem, pena que no programa de ontem nós não conseguimos terminar aqui a leitura dos ouvintes, tá? Lembrando que você pode mandar sua mensagem, manda sua mensagem de texto aqui no 96504-9910. Já estão chegando algumas perguntas, daqui um pouquinho eu vou ler essas perguntas de hoje. Mas uma pergunta de ontem, gente, foi fundamental, olha, fantástica. Parabéns ao José de Interlagos, que mandou essa pergunta. José, parabéns, você mandou uma pergunta aqui muito legal de ser falada na nossa programação. Ele pergunta assim, ó gente, pergunta inteligente: Bispo, como eu faço para diferenciar na Bíblia sobre a lei de Moisés e sobre a lei dos homens? Importantíssima essa pergunta, não é? Porque nós temos algumas referências. Por exemplo, olha a diferença, ô José, para você e para os meus ouvintes, saber como eles vão fazer esta divisão na Bíblia. Por exemplo, se nós pegarmos aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 14, eu vou ler 2 leis dos homens que não fazem parte da lei de Moisés, tá? São leis do governo, leis da instituição daquela época, né? Então, naquela época, existia uma instituição. Algumas pessoas, elas brigam, e eu brigo muito isso aqui, inclusive vou brigar qualquer dia com o Cláudio Apolinário sobre isso aqui. Isso aqui é uma coisa que eu faço questão, porque eu tenho uma Bíblia, as Bíblias antigas, elas falam assim, que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Eu tenho, aliás, 3 Bíblias que minha avó, desde 1940, ela frequentava a igreja. Então, minha avó deixou como herança para mim. A única herança que a minha avó me deixou foram as Bíblias dela, né? Então, eu tenho uma Bíblia da minha avózinha de 1954. E essa Bíblia está escrita, inclusive a Bíblia é tudo com PH. Por exemplo, farmácia, antes escrevia com PH. A Bíblia dela é, em vez de ser Filipenses, é PH, Filipenses, né? Com PH. E ela deixou essa Bíblia, e nessa Bíblia está escrito que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Hoje mudaram, hoje eu não sei porquê, qualquer dia eu vou tirar essa dúvida, né? Por que mudaram? Por que hoje está escrito que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? Então nem toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Bíblia inspirada por Deus é útil para o ensino. É o que está escrito nas Bíblias antigas. Hoje não. Então essa questão aqui, veja bem, é uma questão bem típica disso, para você entender. Porque as pessoas pensam assim, toda a Bíblia é inspirada por Deus, então tem que viver a Bíblia nas suas vírgulas, is e tios. Eu não posso, eu tenho que obedecer tudo que está aqui. E aí criam-se religiões, criam-se doutrinas que fogem completamente do conceito bíblico, do conceito da palavra. Então 1 Coríntios 14, 34 cita assim, ó, as mulheres conservem-se caladas na igreja, porque não lhe é permitido falar,
mas estejam submissas como também a lei determina. Outro dia eu estava ouvindo um debate na rádio e estavam falando, não, ela tem que ficar, ela tem que questionar o marido, ela não pode exercer autoridade sobre o marido. Não, a Bíblia cita que na igreja, olha só, ela não pode falar nada porque não lhe é permitido conforme determina a lei. Que lei é essa que determina ou que determinava que a mulher não podia falar? É a lei de Moisés? É a lei bíblica? Não é a lei bíblica. A lei de Deus nunca disse que a mulher tinha que ficar calada dentro de uma igreja. O que dizia que a mulher não podia falar era uma lei dos romanos. Porque nessa época de Cristo, na época de Paulo, né, e muitos anos antes e muitos anos depois, o Império Romano dominou. O Império Romano dominou Israel e todo aquele norte da África e também o sul da Europa por muitos e muitos anos. Centenas e centenas de anos, o Império Romano foi dominador dessa parte do mapa que era a parte mais importante do mundo. Então o Império Romano dominou o mundo por muitos e muitos anos. E o Império Romano decidiu que a mulher não podia trabalhar, que a mulher não era contada e que a mulher sequer pudesse falar dentro de uma igreja. Então a lei determinava que a mulher não podia falar. Que lei, gente? É a lei de Deus? É claro que não é a lei de Deus, é a lei dos romanos. Agora, nós vivemos em 2000 e cacetada. Eu vou obedecer à lei dos romanos? Então preciso entender que toda a Bíblia divinamente inspirada por Deus, ela é útil para ensino. E aqui não é um texto inspirado por Deus, porque é uma questão de acertar o que estava acontecendo na igreja na época do apóstolo Paulo e na época do Senhor Jesus. Por isso que Jesus ele era tão instigado, perguntava para Jesus, ei Jesus, pode separar? Não pode? Deve pagar imposto? Não deve pagar imposto? Para quê? Para que ele transgredisse algumas das leis, né, do caso ali do Império Romano. Eles não estavam preocupados se Jesus ele ia cancelar ou defraudar ou alguma coisa da lei de Moisés, né? Pelo contrário, aqui eles pegavam muito no pé de Jesus, mas o que eles queriam mesmo é que Jesus falasse, não tem que pagar imposto, né? Porque eu sou o Senhor, Deus, meu Pai é o dono de todo mundo e não precisa pagar, pronto. Aí eles iam prender ele porque estava falando contra César. E Jesus fala o quê? Dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César, né? Aí tem outra passagem também, viu, José? Por isso que eu achei interessante a sua pergunta. Em Romanos capítulo 7, ele fala assim, porventura, irmãos, falo àqueles que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. Então ele está falando aqui de uma lei, né, onde a lei ela tem domínio sobre o homem durante toda a sua vida. E é assim, né? Você vai viver no Brasil, você está submetido às leis do Brasil até o fim da sua vida. Não tem como escapar da lei. Ora, a mulher está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, desobrigado estará da lei conjugal. Pronto, esse texto aqui foge totalmente da lei de Moisés. A lei de Moisés permitia que fosse dada a carta de divórcio. Paulo chega, em obediência à lei dos romanos, ele fala, olha, realmente a mulher está casada, né, pela lei ao marido enquanto ele vive. E se no caso morrer, estará desobrigada da lei conjugal. Né? Então, olha só, o que é importante você entender nessa questão, na outra questão da mulher falar igreja. Você vê hoje, infelizmente, você pega muitos ministérios que a mulher não pode falar dentro da igreja. Olha, eles obedecem uma lei dos romanos, uma lei da época dos romanos, onde a mulher não era contada, a mulher ela não podia trabalhar. A mulher tinha duas funções na vida, ela cuidar do marido e cuidar dos filhos. Essa era a função da mulher. Se o marido morresse, ela não tinha o que fazer, né? Porque ela não, ou ela tinha filhos homens que iam sustentá-la, ou ela ia virar mendiga ou prostituta, né? A única saída que ela tinha. Morre os filhos, morre o marido, não tem filho. Ela não tinha opção. Ou ela ia se casar de novo, se ela já fosse uma mulher de idade, não encontraria casamento, e ela ia virar mendiga ou prostituta. Não é por quê? Porque a mulher não era contada, a mulher não podia trabalhar. Se a mulher não podia trabalhar, imagine uma mulher pregar dentro de uma igreja. Isso era um escândalo. Para os romanos, isso era um escândalo. Então nós temos que entender quando que a Bíblia cita sobre a lei de Moisés e quando a Bíblia cita sobre a lei
dos homens, para que nós não venhamos ter confusão nesse aspecto. Isso é muito importante, tá? Então citei 2 exemplos aqui, Romanos 7, né, que cita aqui sobre a lei dos romanos, e também 1 Coríntios 14, onde está citando lá sobre a lei também dos romanos, que é proibido a mulher falar na igreja, como determina a lei, ponto final. O que Paulo quis dizer com isso? Paulo quis dizer com isso que nós temos que obedecer à lei dos humanos, nós temos que obedecer à lei do país. Eu estou vivendo no Brasil, eu tenho que ser submetido à lei do Brasil, né? Aquilo que a lei determina. Eu não posso, tem coisas da lei que eu não concordo, que eu não aceito, que eu acho ruim, eu acho prejudica, mas eu não posso ir contra a lei, eu tenho que obedecer à lei. Se eu sou cristão e ensino para você a graça, para você viver a graça de Deus na sua vida, então nós temos que honrar a lei também do nosso país, tá bom? Quero mandar um abraço para Iraci Gonçalves, Josefa Figueira, Eliane Araújo, Josefa Figueira de novo, mandando aí o seu abraço para nós aqui no Facebook. Estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Pelo Facebook /Amor e Graça. Bom, vamos lá. Aqui tem uma dúvida. Irmã, nós explicamos sobre o dízimo ontem, tá? Então eu não vou tocar nesse assunto de novo. Ela pergunta se o dízimo é 10%. A irmã Cláudia de Guarulhos. Ô Cláudia, dízimo é 10%, tá? A tradução da palavra dízimo é 10%. E se você quiser saber o programa sobre o dízimo, entra no Facebook da Comunidade Cristã Amor e Graça, que é Facebook /Amor e Graça, e o vídeo está lá postado lá, tá? Então no programa de ontem nós falamos sobre o dízimo. Aqui alguém dá boa tarde, mas não coloca o nome, não coloca nada. Boa tarde para você que não me falou nada. Quais as diferenças? Aqui temos aqui a Ivone de Osasco. Qual é a diferença entre leis, estatutos e mandamentos? É a pergunta da nossa Ivone de Osasco. Ivone, esse tema, essa questão que você coloca, no sentido jurídico ela tem um significado. No sentido aqui bíblico, estatutos, mandamentos e leis são as mesmas coisas, tá? Elas, na questão de Deus, quando Deus fala obedecer meus estatutos, Ele está falando para você obedecer os mandamentos, as leis, as regras impostas. Então são nomes diferentes, no jurídico tem um significado diferente, mas na Bíblia é tudo a mesma coisa, tá? Boa tarde, bispo, a paz do Senhor? Boa tarde, a paz do Senhor também. Não me perguntou nada, puxa vida. Bom, nós vamos aqui, a última pergunta, para nós darmos um break. A Marlene de São Paulo, ela faz uma pergunta sobre fogueira santa. Ela cita o nome da igreja, eu não vou citar o nome da igreja por ética, tá? Porque aqui nós estamos para falar de igreja A, B ou C. Ela pergunta sobre fogueira santa. Qual é a questão da fogueira santa e por que eu vou responder sobre isso? Porque é uma questão também que invoca lei e graça, né? Na realidade, fogueira santa não, porque isso não existe na Bíblia, fogueira santa. Não há esse termo na Bíblia, fogueira santa. Mas a fogueira santa é feita em Israel, né? Ir para Israel para fazer uma fogueira santa, ou sei lá, para levar um pedido de oração de uma pessoa, de um ouvinte, sei lá, eu faço uma campanha na igreja e falo assim, gente, eu vou lá para Israel e eu quero levar o seu pedido de oração lá para Israel. Sinceramente, meu irmão, ouvinte que está me escutando, você acha que isso vai fazer alguma diferença? Eu orar por você aqui, orar em Israel, ou orar aqui na minha cama, ou orar no cima do monte, ou orar na igreja, você acha que isso vai fazer uma diferença? Eu acho, na minha concepção da graça, que o que importa é a fé. Hoje em dia o que importa para nós é vivermos a fé que move montanhas, a fé que transforma, a fé que realiza os milagres. Então eu chegar assim e falar, poxa vida, eu vou fazer uma oração em Israel, vai ter alguma diferença? Ou eu subir um monte para fazer uma oração, vai ter diferença? Jesus ele disse lá em João 4, que vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu tenho a concepção, colocar um copo de água em cima do rádio para fazer a oração, pegar papel para levar para Israel,
trazer um óleo de Israel para você passar, eu acho isso misticismo, eu acho que isso fere a palavra de Deus, isso é idolatria, apego às coisas materiais. Me desculpe, tá? Mas na comunidade Cristã Amor e Graça nós não temos esse costume. Nós temos o costume sim, o que está na Bíblia. Quando 2 ou mais pessoas ligarem acerca de qualquer coisa, será ligado nos céus. Então nós fazemos esta oração, de ligar as coisas em oração. Mas esses misticismos e essas regras, elas não existem na comunidade cristã Amor e Graça, tá? Daqui um pouquinho a gente volta, eu vou passar para você os endereços deste domingo. Olha, domingo agora em todas as comunidades Cristã Amor e Graça, nós temos uma reunião muito especial. Você quer conhecer Bispo, eu estou ouvindo esse programa muito legal, muito bacana, que programa maravilhoso. Como é bom a gente ficar aí na hora do almoço, ou sei lá, a hora que você vai ouvir esse programa. Como é bom nós estarmos aí sintonizados, aprendendo uma palavra, vivendo o evangelho na nossa vida. Que gostoso é esse programa. Você quer conhecer mais sobre a comunidade Cristã Amor e Graça? Meu irmão, pega uma caneta, um papel agora e você vai anotar o endereço, os endereços, aliás, para você congregar na comunidade Cristã Amor e Graça. Venha ser feliz com a gente, eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Vamos a um break, eu volto já já com você. Descobrir as verdades bíblicas. Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Endereços da comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana, às 15 e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. É isso aí, um abraço para Raquel Velório que está me assistindo pelo Facebook, Márcio Patrício, um abraço para você, Vera Macedo e Diana Alves também ligados aqui na programação do Falando de Vida. Pode continuar mandando as suas questões, hein? No 96504 9910. Você quer fazer uma pergunta aqui sobre lei e graça? Algumas perguntas eu vou poder responder, outras não vai dar para responder hoje, a gente responde em outro programa, mas eu tenho uma satisfação de receber aqui a sua questão, tá? Eu não sou o dono da verdade, como disse outro dia, e nem estou aqui para discutir, para a gente brigar, para fazer aqui uma coisa da carne, não, estamos aqui para esclarecer as dúvidas. Alguns aceitam, outros não, alguns recebem, outros não. Por exemplo, ontem eu falei do dízimo, muitas pessoas mandaram mensagem dizendo, puxa vida, eu aprendi, ouvi uma mensagem que eu nunca tinha ouvido na minha vida, agora entendo por que na graça se dá dízimo. Outras pessoas, elas não aceitaram, não gostam, não querem, porque quando você trata de dinheiro, né, é que nem aquela questão do jovem rico. O jovem rico estava feliz até os 45 do segundo tempo. Quando Jesus chegou para ele e falou, meu filho, pega os teus bens, ajuda os pobres, eu tenho um tesouro maior para você. Aí tocou no dinheiro do cidadão, o cidadão ficou indignado. Por exemplo, se eu pregasse aqui, que quando Melquisedeque fez uma aliança com Abraão, e em Abraão todos nós somos abençoados, todo mundo aceita, todo mundo recebe. Que bom, bispo, eu sou sim um abençoado de Deus. Eu sou sim um abençoado, que maravilha. A aliança de Melquisedeque com Abraão me fez um abençoado. Só que a aliança de Melquisedeque com Abraão, como Melquisedeque não morreu, ele é sacerdote para sempre, ela insiste que o dízimo permanece. Por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre. Hebreus 7:3. Quando as pessoas falam que não existe sobre dízimo no Novo Testamento, meu irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia está aí aberta para você contemplar. Está escrito, Hebreus 7:3, o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre.
Se o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre, e o sacerdócio dele foi abençoar Abraão e receber dízimo, como é que o dízimo não permanece? Né? Mas aí toca em dinheiro. E quando toca em dinheiro, as pessoas se coçam. As pessoas são capazes de negar Jesus. As pessoas são capazes de abandonar. Tocou em dinheiro, meu amigo. Vixe, pelo amor de Deus. Você tem um amigo, ele é fiel com você, ele te dá tapinha nas costas, ele brinca com você daqui e dali. Chega para ele e fala: irmão, tô precisando de dinheiro. Meu Deus do céu, um que corre para lá, outro que vai para lá, o cara desaparece, some da tua vida, não quer mais saber, porque, como disse o apóstolo Paulo, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa questão, abandonam o evangelho, né? Então, só para relatar essas questões. Bispo, tire uma dúvida. Tira a dúvida do pessoal, porque a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo Jesus. Isso realmente está escrito aqui em Romanos, até abrir no intervalo aqui a Bíblia. Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo Jesus para a justiça de todo aquele que crê. Deus poderia simplesmente revogar a lei, porque ele trouxe a lei e poderia ser revogado. Mas aí o que ia acontecer? O mundo ia voltar de novo para o pacto das alianças, porque desde o pecado de Adão, o pecado entrou no mundo e não havia perdão para os pecados. Você vê, por exemplo, você pega Gênesis, não existia batismo em Gênesis. Batismo nas águas não existia em Gênesis. Abraão não foi batizado, Jacó não foi batizado, Isaac não foi batizado, Noé não foi batizado. Não existe batismo, ou seja, o mundo viveu desde Adão até Moisés, quase 2000 anos, sem a existência do batismo. Por que não existia o batismo? Porque não existia a lei. Então não haveria necessidade. Por que você ia entrar numa água para ser batizado se a lei não tinha chegado, se não tinha ordenança, se não tinha mandamentos, né? Ou seja, o pecado de Adão passava para todos. Deus tentou excluir o mundo com água, jogou água, matou todo mundo, fez uma família só e pensou assim: bom, dessa família agora eu vou ter um povo santo, uma nação santa sobre a terra. Teve nada. Os filhos de Noé já não tinham o mesmo coração do pai, já vacilaram novamente. Então Deus vai e, para retirar o pecado de Adão do mundo, ele institui a lei. Falou: poxa vida, Adão pecou, né? Mas se o meu povo viver as minhas vontades, as minhas normas, os meus estatutos, os meus mandamentos, como a irmã perguntou há pouco, ele vai ser abençoado. Então sejam praticantes da lei, que a vida estará sobre vocês. Adão pecou, falhou, cometeu pecado, matou o ser humano. Mas o cumprimento da lei levará o meu povo a uma vida de bênçãos. E aí ele vai e escolhe o povo judeu para ser um praticante dessa lei. E que decepção, né? Aí entra aquilo que Paulo cita em Romanos 7. Que decepção, ninguém conseguia praticar a lei. Nenhum daqueles homens conseguiram. Veio os mais brilhantes homens sobre a face da terra: Daniel, Ezequiel, rei Ezequias, Davi, Salomão, Elias, Eliseu, Saul, que era um homem assim, puxa vida, maravilhoso, primeiro rei da Bíblia. Ninguém conseguia cumprir a lei. Aí o que acontece? Deus não viu outra alternativa. Vai Jesus, cumpre a lei, seja fiel, pratica todos os mandamentos da lei, morre pelo meu povo, para que finalmente o pecado de Adão seja aniquilado. Para que finalmente o pecado de Adão ele tenha a balança equilibrada. Por um lado, Adão pecou e nos matou para sempre. Por outro lado, Jesus veio, foi fiel à lei, cumpriu toda a lei e morreu para nos dar vida eterna. Então, o Espírito, hoje ele está salvo graças ao sacrifício do Senhor Jesus. Então, já não há mais necessidade da lei, porque agora nós vivemos no pacto da graça. E também, nunca se esquecendo, até o irmão me pergunta que eu perdi a mensagem dele, ele faz a questão, falou: bispo, mas eu não consigo entender como que Deus escolhe um povo e ele dá lei só para este povo. Meu irmão, mas você tem que compreender e entender, porque essa foi a vontade de Deus. Se você me perguntar por que ele escolhe o povo judeu e dá a lei só para o povo judeu, eu não sei porquê, mas ele escolheu o povo judeu e deu a lei só para o povo judeu. O povo judeu não recebeu a lei, não recebeu Jesus, não praticou nada, então a graça se abre para todos os povos e todos nós somos descendência de Abraão, segundo Jesus Cristo. Então até Jesus Cristo vem aquela genealogia de Jesus. Aí depois de Jesus, o que acontece? A graça se passa para todos os povos e nós temos acesso a Deus graças ao Senhor Jesus. Então quando algum irmão, algum pastor pregar para você assim: meu irmão, cuidado, Adão pecou e não sei o que, o pecado de Adão está sobre... Você levanta a mão e fala: epa, pastor, mas Jesus, ele foi e cumpriu a lei por nós. Ele cumpriu, ele deu a sua vida, ele foi perfeito.
seja por um ato de iniquidade, como cita Paulo lá em Romanos, por um ato de iniquidade entrou o pecado sobre todos, por um ato de justiça entrou a graça sobre todos. Então, graças à justiça de Jesus, nós temos hoje pacto com Deus, nós temos aliança com Deus, graças à sua graça. Aqui, ele faz muitas perguntas, aí eu não tenho como ler, viu, meu irmão? Eu vou te responder depois, viu, o Igor Nascimento de Diadema. Vamos lá, tem muita coisa aqui, depois a gente lê aqui a sua questão e respondo para você fora do ar. Perguntas sucintas, tá? Para dar tempo de a gente responder. Paz, os outros apóstolos divergem com Paulo. Paulo chama eles de fraudulento em 2 Coríntios capítulo 12, se eu não me engano. João Lúcio. Olha, João Lúcio, boa pergunta, viu? Realmente havia, tá, gente? Por isso que eu falo para você, tem essa concepção, toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Um irmão perguntou aqui também ontem, eu perdi também a mensagem dele. Ele fala se a graça começa em Atos, de Atos para frente. Sim, o pacto da graça começa assim que Jesus morre. Assim que Jesus morre, o véu se rasga e começa o pacto da graça. Mas a instrução da graça, ela não chega em Atos. E aí, eu não sei se Jesus fez isso por consciência ou inconsciente, sei lá. Eu acho que fez já com essa consciência. A Bíblia tem alguns mistérios que eu não sei explicar, né? Por quê? Que assim que Jesus morreu, ele já não deixou claro para os apóstolos, olha, eu vou, mas virá um aí que vai pregar a graça, você espera, mas Jesus deixou muito superficial. No final do livro de Romanos ele fala assim, vocês fiquem aqui em Israel, preguem a todas as nações, virá o Espírito Consolador, o Espírito Santo, e ele vos ensinará acerca de todas as coisas, muitas coisas tenho que vos falar, mas vós não estáis preparados agora. Ele estava fazendo a menção acerca da graça que viria, mas não explicou isso para os apóstolos. Enquanto Jesus morre, e ressuscita, e os apóstolos ficam perdidos, sem saber o que eles iam fazer a partir dessa época, 15 anos depois, vem a conversão do apóstolo Paulo. E Paulo não se converte e começa a pregar. Ele também não entendia ainda o seu chamado. Ele se converte, aí ele tem aquele tempo todo que ele passa ali com os apóstolos, com Bartolomeu e outros seguidores ali de Jesus, que ele está pensando que ali é o caminho dele, que ali é a direção, e quando Deus de repente aparece para ele, ele não sabe dizer se foi em sonho, ele só sabe que ele foi ao terceiro céu, não sabe como foi, e aí Deus dá a revelação da graça para ele, e ele sai pregando a graça entre os gentios, e prega o evangelho da graça. Nesse ínterim, o que acontece? Tiago, o irmão de Jesus, se converte, e ele passa a ser, não sei por quê, que Atos não explica isso, o cabeça da igreja. Então o Tiago, irmão de Jesus, ele passa a ser o principal dos apóstolos. Você vê que Pedro, que era o escolhido para pregar a graça, acaba não confirmando esse ministério, porque o Pedro era muito inconstante, muito instável. O Jesus até tentou, deu uma força para Pedro, falou, Pedro, vai, você é o Pedro, te dou a chave, mas ele mesmo admite na sua epístola que Deus escolheu o apóstolo Paulo para pregar a graça. Então ele fala ali, olha, o apóstolo Paulo que foi escolhido para a graça. Você vê, ele tinha um procedimento muito errado lá na igreja de Gálatas. Uma hora ele estava com Paulo, outra hora ele estava com os outros apóstolos. Uma hora ele temia os da circuncisão, outra hora ele já não temia mais. Ele se fazia de gente, quando estava entre os gentios, ele se portava como gentil. Quando chegavam os da lei, ele mudava o procedimento dele. Então realmente não foi uma pessoa certa para pregar a graça de Deus. Então havia sim, viu, meu irmão? Havia sim uma contenda entre Paulo e os outros apóstolos, né, João Lúcio? Havia essa contenda e muitos deles não aceitavam Paulo. Alguns, como o apóstolo Pedro, acabou dando a destra para Paulo, mas Tiago, o irmão de Jesus, lutou bravamente com Paulo até o fim, inclusive por causa de Tiago. Você pega ali Atos a partir do capítulo 17 até o 21, você vai ver que Paulo foi preso por causa da obediência de uma ordenança de Tiago. Então Tiago chegou, fez o apóstolo Paulo praticar algumas coisas que não eram para ser praticadas na graça, e a partir daí Paulo perde a sua vida, porque ele vai preso, depois não sai mais. Presbítero Walter, boa tarde, a paz do Senhor. É certo orar por fotos? Isso aí não é uma pergunta da lei da graça, mas não é certo orar por fotos.
por que eu tenho que ter fotos para orar? Qual é a representação disso? Onde está escrito isso na Bíblia, que eu tenho que ter uma foto para orar pela pessoa? Ah, bicho, mas é um ponto de contato. Então é um amuleto. É um amuleto. Tem pastores que eles falam assim, poxa vida, nós não temos idolatria. Olha, é a mesma questão do católico. Veja que interessante. Você chega para o católico e você fala assim, você é um adorador de imagens. O católico retruca. Ele briga com você na tua casa. Não, de jeito nenhum. Eu não sou um adorador de imagens. Aquilo é como se fosse uma foto. Aquilo lá é a foto da Maria, da Aparecida, do Pedro, do Paulo, do João. Eu tenho aquela imagem e ainda fala assim, você não tem uma foto? Então, é essa questão. A gente tem uma foto e eu não sou. E realmente, ele não é um adorador de imagens. Ele adora a Deus, ele faz suas orações a Deus, mas tem aquilo como uma coisa santa, uma coisa santificada. Não é a mesma coisa que o crente faz hoje, gente. Ele tem ali a sua fé em Deus, ele tem a sua confissão em Deus, mas ele se apega a amuletos. Aquela água, ela é diferente. Quando você pega uma água que você coloca em cima do rádio na hora da oração, você bebe aquela água de modo diferente, com uma idolatria, como que aquela água fosse te curar, como que aquela água fosse te abençoar. Aí eu pergunto para você, vamos colocar aqui um ponto final nisso. O que te abençoa, meu irmão? É Jesus ou é a água? É Jesus, é o poder de Deus ou é o poder da água? É o poder de Deus na oração pela fé ou é o poder de uma foto? Então, pelo amor de Deus, né? Então vamos atentar para isso. E obrigado pela pergunta, presbítero Walter. Tem mensagem de áudio aqui, gente. Eu não posso ouvir, né? Você que está me assistindo aí pelo Facebook da comunidade Cristã Amor e Graça, Facebook/Amor e Graça, estamos ao vivo aqui com você nas nossas imagens. Como é que eu vou ouvir? Não dá para ouvir, eu estou de fone de ouvido. Agora as mensagens têm que ser escritas, tá? Então não tem como eu ouvir. Gente, eu quero lembrar para você, daqui a pouquinho a gente prossegue aqui na nossa programação, quero lembrar para você que a nossa igreja é a comunidade Cristã Amor e Graça. Se você quiser ouvir este programa, várias canções e outros tipos de programa também, tá? Nós temos outro tipo de programa de participação, de ouvinte, que eu converso com os ouvintes, que eu atendo ouvinte pelo telefone. Você pode baixar o nosso aplicativo no seu celular, ou você pode entrar na nossa página na internet, e você vai ter 24 horas de programa. Hoje eu fiz um programa na outra emissora que nós temos a programação. Olha, eu recebi uma ligação de São José dos Campos. Eu recebi uma ligação lá de... meu Deus do céu, depois de Praia Grande tem uma outra praia. Você se lembra? Guarujá. Não, depois de Praia Grande, Mongaguá, isso. Mongaguá, eu recebi uma ligação de Mongaguá, recebi uma ligação do Jabacá. Ou seja, olha que legal você ter o aplicativo. Baixe o nosso aplicativo ou entre no seu computador no www.redeamorigraça.com.br www.redeamorigraça.com.br para você não ficar só essa horinha aqui comigo, para você conhecer mais da graça de Deus, para você conhecer mais sobre as verdades que libertam. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Entre na nossa página www.redeamorigraça.com.br. Deus vai falar grandemente contigo. E eu quero convidar você para estar conosco nesta próxima sexta-feira. Quarta-feira, todas as quartas-feiras, eu estou com você no Brás, na Avenida Celso Garcia 243. Quarta-feira, eu faço atendimento pastoral. Quem estiver comigo quarta-feira, a partir das 17h30, às 5h30 da tarde, eu vou te atender, eu vou conversar com você. Nós vamos ler mais sobre a Bíblia, você pode trazer sua questão. E depois, 19 horas, nós temos um estudo bíblico maravilhoso, todas as quartas-feiras no Brás, na Avenida Celso Garcia 243. Não é o dia que a igreja superlota, não é o dia que a igreja enche, né? Ela fica com vários lugares vazios, porque muitas pessoas têm dificuldade de estar na igreja às quartas-feiras. Mas olha, eu vou dar um conselho para você de amigo, de pastor, para que você não falte nesta quarta-feira, para que você esteja conosco às quartas-feiras.
porque é um estudo bíblico, não é um estudo maçante da palavra, é um estudo com referências, bem didático, e Deus vai falar muito claro, muito forte ao teu coração. Participe do estudo bíblico às quartas-feiras na Comunidade Cristã Amor e Graça, tá? Estarei esperando por você na Avenida Celso Garcia, número 243 no Brás, esperando por você nesta quarta-feira. E sexta-feira é a reunião de fé na Comunidade Cristã Amor e Graça. Você pensa que aqueles que estão na graça, eles não participam de orações, de fé, de movimentos de fé, de confiança? Pelo contrário, na Comunidade Cristã Amor e Graça é o lugar onde você vai encontrar a verdadeira fé, a fé que move montanhas, a fé que transforma. Então, nesta sexta-feira agora, 7 horas da noite, eu estou esperando por você em São Miguel Paulista, atenção povão da Zona Leste, São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito 218, esquina com a Avenida Nordestina, e Pastora Silvia Viana com você em Guarulhos. Atenção povão de Guarulhos, vamos congregar nesta sexta-feira agora, 19 horas, na Avenida Tiradentes, 1455, em frente à Volkswagen. Você é o nosso convidado especial. E domingo, daqui um pouquinho eu vou falar sobre o domingo. Domingo agora nós temos um domingo especial. Você vai conhecer a graça de Deus e a sua vida vai mudar. Vamos a um break, daqui a pouquinho eu volto com mais questões aqui no Falando de Vida. Descobrir as verdades bíblicas. Você fica admirando a verdade ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana, às 15 e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. É isso aí, de volta com você. Vamos lá, mais questões aqui no programa Respondendo as Suas Dúvidas, todos os dias de segunda a sexta, neste horário aqui, por esta emissora que você está nos ouvindo. Aqui tem a pergunta do Michael ou Michael. Não sei se é Michael ou Michael, né? Os dois a mesma coisa, é difícil da gente traduzir essa questão, né? De Mogi das Cruzes, Jesus disse que a terra e o céu passe, nenhum i ou tio jamais passará até que tudo se cumpra. Isso já se cumpriu até os dias de hoje ou não? Ou ainda há de se cumprir da lei? Bom, Michael, é o seguinte, eu li isso daí também no nosso programa de estreia, né, que foi na segunda, sobre a questão de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 está escrito que todos quanto pois são da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Se você optar, Michael, em viver pela lei, então você vai ter que fazer a circuncisão, vai se judaizar, tá? E aí depois você vai ter que cumprir toda a lei. E esquece Jesus, tá? Esquece Jesus, porque não vai dar certo você ter Jesus no coração e receber a lei. E aí você vai ter que praticar os mais de 600 e tantos mandamentos e não vai poder falhar nenhum i ou num tio. Então Jesus, quando disse isso aí, falou, olha, vocês querem viver pela lei? Porque o judeu, segundo Paulo, ele pode optar, o judeu é o único que pode optar, ele pode fazer opção. Quero receber Jesus e viver na lei, tá? Segundo palavras do apóstolo Paulo. Depois vocês podem ler Romanos 2, Romanos capítulo 2, capítulo 3 e até o 4, ele fala também um pouco sobre isso. Então, o judeu, que tem o sobrenome judeu, pode repousar debaixo da lei e receber Jesus. O gentil, isso é vedado, tá? Então você vai ter que se judaizar e vai ter que ser um praticante completo da lei. Se você praticar a lei, você não vai poder falhar em um i ou tio. Então, enquanto existir a terra, a lei é assim, quer viver pela lei? Não pode falhar em nada. Se falhar no i ou tio, está debaixo de condenação sobre todos os demais. Por isso que a Bíblia diz que todos, quanto pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque não há como praticar a lei. Puxa vida, meu irmão, você escreveu muita coisa. Nossa, que Bíblia. Eu vou ter que ler isso. Isso aqui não tem nem como ler aqui. Meu Deus do céu.
Ele escreve aqui um texto gigantesco. Essa aqui nem Jesus ele conseguiria ler. Deixa eu ver se pelo menos eu vejo o nome do irmão. É Jefferson. Jefferson, né, irmão? Jefferson. Da próxima vez faz uma pergunta menor, tá? Pra gente poder responder aqui. Meu nome é Érica de Mongaguá. A Érica aí, ó. Falei dela, ela tá aqui, ó, escrevendo para mim. Se uma pessoa vive na lei, mas tem fé aos pedidos que faz, também consegue alcançar, ou pelo fato dela estar debaixo de maldição, como cita a Bíblia, mesmo estando orando e tendo fé, como vai alcançar, não vai alcançar nada? Então a Érica pergunta se uma pessoa que vive na lei, mas tem fé, os pedidos que ela faz também consegue alcançar. Veja bem, primeiro aspecto, tá? Eu vou aqui pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a lei não procede de fé, mas o que observar aqueles preceitos, por eles viverá. A pessoa que vive pela fé, o dom da fé, ele é derramado a partir da graça de Deus, tá? Então, Érica, muitas pessoas elas recebem bênçãos, elas recebem conquistas, e não podemos dizer propriamente que isso veio através de um procedimento A, B ou C. Porque se a gente começar a fazer esta distinção, então nós vamos falar assim, poxa, como é que o católico recebe bênçãos, como é que o espírita recebe bênçãos, como é que o macumbeiro recebe bênçãos, como é que o evangélico recebe bênçãos, se cada um orou para um Deus diferente. Se cada um fez um pedido para uma coisa totalmente diferente e recebeu as suas vitórias, tá? Então, não podemos associar essa questão de viver na lei ou não viver em decorrência dos pedidos que a pessoa recebe ou deixa de receber. Mas uma coisa eu te garanto, Érica, aqueles que vivem a fé pela graça de Deus. O que é viver a fé pela graça de Deus? Essa é uma questão importante para a gente abordar aqui. Viver a fé pela graça de Deus é você crer que Jesus na cruz do Calvário, ele concedeu para você todas as vitórias. O que é viver na lei? Na lei era assim, eu sabia, eu era sabedor, consciente que eu não tinha direito a nada de Deus. Eu não tinha direito às bênçãos, eu não podia chegar e falar, Deus, em nome de Jesus eu tomo posse de tal coisa. Não existia o nome de Jesus, eu não tinha o Espírito Santo, as pessoas não tinham o Espírito Santo, e elas não tinham a promessa também. Elas não tinham a promessa, olha, se você crer, verás a glória de Deus. Se tão somente credes, que Jesus fala, tudo que pedis ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Na lei não tem isso. Na lei simplesmente pratica os mandamentos, seja fiel, obedece e acabou. E se precisar de uma bênção, conta com a misericórdia de Deus. Ore, quem sabe Deus, ele não faça alguma coisa por você. Quem sabe Deus não vai ter dó de você e vai te abençoar. Então no pacto da lei era assim. Hoje no pacto da graça nós temos direito às bênçãos de Deus. Então quando eu falo para você que viver na graça pela fé é totalmente diferente, é porque você, por exemplo, você chega lá na comunidade cristã Amor e Graça, você começa a congregar com a gente, você vai aprender que Deus, ele já deu tudo para você, que ele te abençoou, que ele fez as vitórias, que é um sacrifício perfeito. E pela fé você vai conquistar todas as coisas. Pela fé você vai tomar posse da sua cura, pela fé as coisas vão melhorar na sua vida, pela fé as portas vão se abrir, pela fé você vai tomar posse do sobrenatural, pela fé você vai ter grandes conquistas. Então você vai viver assim. Então a lei não procede de fé, tá, gente? Então está escrito isso na Bíblia, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então a pessoa vai viver pelos preceitos de Deus. Ela vai ser uma praticante da lei e contar com a misericórdia de Deus. Na graça não. Na graça você vai agir conhecendo os seus direitos, sabendo que você é um herdeiro de Deus, sabendo que você tem direito à herança do Senhor na sua vida, sabendo que você é uma pessoa que pode tomar posse de uma vida abençoada, que você pode desfrutar do sobrenatural de Deus na sua vida. Espero que tenha respondido a sua dúvida, minha amiga Érica. Boa tarde, Beto, São Paulo. A salvação é para os predestinados ou para todas as pessoas? Programa maravilhoso. Ô Beto, boa ideia sua, viu? Eu vou falar sobre predestinação e livre-arbítrio na próxima semana, né? Vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio? Acho que vai durar uma semana inteira também, mas vamos responder sobre isso aí, tá? E olha, eu sou uma pessoa que creio tanto na predestinação como no livre-arbítrio. Eu ouço muitos debates onde tem aquele que defende 100% a predestinação e outro que defende 100% o livre-arbítrio. Eu defendo a predestinação e o livre-arbítrio. Tem coisas que nós somos colocados para fazer. Você faz ou você não faz,
Você decide o que você vai fazer. Tem coisas que somos predestinados. Não há, por exemplo, uma coisa que eu creio da predestinação. Todos os nossos dias estão escritos e determinados. Esses dias eu falei para o irmão, conversando, eu falei assim para ele, meu irmão, é Deus que dá vida e Deus que tira a vida. Porque, poxa, está escrito em Deuteronômio 32, né? Deus dá a vida, Deus tira a vida. É Deus que dá, Deus que tira. E ele falou, não pode uma coisa dessa. Como é que pode Deus tirar a vida? Deus tirar a vida de uma pessoa, mas não pode, bispo. Meu sobrinho morreu assim. Aí começou a contar, mas eu falei, filho, mas Jesus também morreu assim. E Deus estava ali predestinado que Jesus ia para a cruz. É uma coisa já escrita que tinha que acontecer daquela maneira. Então falar para uma pessoa que Deus dá a vida, que lindo, que maravilhoso, Deus dá a vida, que bacana, que gostoso, que bênção. Aí você fala, Deus tira a vida. Não pode ser. Deus tirou a vida do meu filho. Como é que pode? Deus carrasco. Deus... Aí a pessoa fica revoltada com Deus. Então, para muitos para não terem confusão, eles falam assim, meu irmão, quer saber de uma coisa? Deus dá a vida e quem tira é o diabo. Aí fica melhor, né? O diabo tirou, ele é ruim mesmo, ele é do mal. E aí a pessoa tem aquela figura de Deus sempre bom, sempre bom, sempre... E não é assim. É Deus que dá a vida, Deus tira a vida. Então, eu creio muito nisso aí, mas a gente pode falar sobre isso nas próximas semanas, tá? Vamos lá, mas tem mais questão aqui. Marlúcio, vamos ver se dá para ler a da Marlúcia aqui. Qual é a pergunta dela? A paz do Senhor, bispo. Não tenho nenhuma pergunta a fazer. Gostaria de pedir oração. Estou passando por uma situação muito difícil na vida financeira. Ore pelo meu casamento também. Marlúcio, ó. Eu não vou orar por você, tá? É uma outra questão que a gente vai abordar a qualquer momento aqui na rádio. Eu vou orar com você. Um legado que eu quero deixar aqui nessa emissora, depois de alguns meses que eu passar aqui, espero que passe anos e anos nessa emissora, eu vou deixar um legado para você, Marlúcio, e para todos os meus ouvintes. Na comunidade cristã Amor e Graça, a gente não ora por, a gente ora com. Qual a diferença de orar por e orar com? Eu vou orar por você, eu vou ser o teu Deus, eu vou ser o teu intercessor, eu vou ser o mediador entre Deus e você. E longe de mim ser mediador, ser intercessor, mediador é Jesus. Só há um caminho para nós chegarmos a Deus, só um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Então não quero ocupar o lugar de Jesus, tá? Eu oro com você, minha irmã. Nós vamos orar juntos, eu quero que você ore também, que você ligue em oração comigo, tá? Porque nós temos que aprender a orar. Eu quero deixar um legado nessa emissora. Quando eu terminar minhas programações aqui, todos os crentes que me ouvirem, tá? Eles vão aprender a orar. Você vai parar de depender de pastor, de intercessor, de homem santo que vai interceder por você. Gente, chega disso. O mediador entre Deus e os homens está escrito na Bíblia. É Jesus Cristo. Então eu não oro por, eu oro com. Então, Marlúcia, eu vou orar com você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o Ronildo abençoado, tá? O seu marido, você, tua família, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, minha irmã. E você deve repetir, você está me ouvindo? Diga, eu recebo esta palavra, bispo. Eu tomo posse, minha casa é uma bênção, minha casa é uma vitória. Usa a palavra, não dependa da oração dos outros. É a mesma coisa eu falar, Marlúcia, come por mim aí. Ó, se está chegando a hora da janta, janta por mim aí, Marlúcia. Marlúcia, toma um café aí por mim. Não dá, né? Eu tenho que tomar um café com você. Eu tenho que orar com você. Então, esse negócio de orar por está errado, tá, gente? E eu declaro que a bênção de Deus esteja na tua vida, minha irmã Marlúcia. Obrigado pela audiência. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bombeirinhos acabou, né? Acabou a poupança Bombeirinhos, acabou, né? Poxa vida, o tempo passa, o tempo voa. Chegamos ao final, gente, do programa respondendo as suas dúvidas, mas não tem problema. Olha, amanhã estaremos de volta neste mesmo horário com mais um programa especial respondendo as suas dúvidas. Você quer me ajudar a permanecer nessa emissora? Esse programa tem feito bem ao seu coração? Olha, pega uma caneta e anota aí, ó. Se você quiser nos ajudar, você pode fazer uma doação, qualquer doação que você fizer. Olha, eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus venha retribuir muitas vezes, conforme Ele mesmo prometeu. Ele falou que todo aquele que semear por amor ao Evangelho, Ele vai devolver 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. É a promessa de Jesus para nós. Você quer tomar posse de uma grande vitória, uma grande bênção na tua vida? Semeie por amor ao Evangelho. O banco é Bradesco,
Agência 54. Olha que fácil, né? 54. A conta corrente é 13 96 25 dígito 0. Fácil, né? Agência 54, conta 13 96 25 dígito 0. E aí você vai estar semeando para que o programa Respondendo às Suas Dúvidas permaneça no ar por essa emissora. E eu tenho certeza que Deus vai devolver infinitamente mais para a sua vida. Gente, obrigado. Amanhã estou de volta com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Querendo você, nos procure. Se você quiser ligar para a nossa igreja agora e ter maiores informações sobre a comunidade cristã Amor e Graça, ligue no 2698 6686 2698 6686 é o telefone da comunidade Cristã Amor e Graça para você entrar em contato. E todas as quartas-feiras eu espero por você no Brás, na Celso Garcia, número 243, onde eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Obrigado àqueles que estão me assistindo pelo Facebook, obrigado você que me acompanhou por essa emissora. Eu declaro um dia abençoado para você. Tchau para todos. Obrigado, Paulo. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas.